Olá, eu estou aqui com o Carlos Augusto Júnior, é diretor de Pessoas e Comunicação da Atlas Schindler, fabricante de elevadores. Ele vai falar com a gente sobre os projetos de RH da empresa, como é que eles fazem para reter funcionários, para valorizar o profissional. Carlos, tudo bem? Obrigado pela visita. Obrigado vocês aí pelo convite, muito legal estar aqui com vocês num veículo tão bacana. E muito legal também falar de pessoas, ter a oportunidade de falar de pessoas aqui. Legal. Bom, no começo do mês, eu estive na fábrica de vocês em Londrina e me chamou muito a atenção o pessoal falando do engajamento de trabalhar lá, todo mundo efetivamente me parecia muito contente em trabalhar. E a informação de que o tempo médio de cada funcionário lá é 15 anos de casa, né? Exatamente. Ou seja, nesse contexto hoje que as pessoas, principalmente a geração mais jovens, mudam de emprego com tanta velocidade, como é que vocês fazem para manter o funcionário tanto tempo trabalhando na mesma empresa e engajado? É uma pergunta interessante, porque, na verdade, acho que não tem uma razão, né, Humberto? Acho que são alguns fatores que levam a gente a ter esse nível de engajamento, esse nível de permanência tão grande, né? Acho que o primeiro, um dos nossos valores fundamentais, né, é o compromisso com o desenvolvimento das pessoas. Então, e não é um valor que está ali num quadro, é um valor que ele é percebido no nosso dia a dia. Então, percebido no volume de treinamento que a gente dá por ano. Poxa, o ano passado chegamos quase a 200 mil horas de treinamento entre técnico, segurança e o que a gente chama de comportamental. Então, esse viver o valor do dia a dia, né, essa sensação, não é uma coisa absolutamente sólida, né, como um benefício, alguma coisa, algum lugar comum desse, mas o exercício desse valor no dia a dia eu acho que é um dos fatores fundamentais. O segundo é comunicação, né? Uma comunicação bastante direta, uma comunicação que eu chamo de corajosa, né? A gente não tem... É uma comunicação que olha no olho mesmo quando é para dar boas notícias e quando não é para dar notícias não tão legais, né? Visto esse período todo que a gente atravessou aí. E não fugir do nosso compromisso, né? Do nosso dever de gestor de falar a verdade. Então, quando a gente pega uma operação como a nossa, de 5.500 pessoas, espalhadas aí de Boa Vista ao Chuí, é um tremendo desafio, extremamente dispersa. Então, esse ano a gente retomou um programa que a gente chama Bom Dia Presidente, né, que é um town hall com o Flávio, que você conheceu, e a gente rodou aí de norte a sul, conseguimos... assim, foram quase 30 sessões, aí 28 sessões, incluíram aí mais ou menos 2.000 pessoas, do operador de fábrica, do técnico de manutenção de elevador até o principal executivo da localidade, e peito aberto, né? O pessoal fez a pergunta que quis fazer e a gente encarou coisas, Flávio mais 2 ou 3 diretores, um formato super simples, super despojado. E falamos desde descarte de óleo até a questão de diversidade, de market share, como que a gente está em relação aos concorrentes. Então, sem ensaio ali, 1, 2, 3, entra. Então, foi bem legal. E eu acho que isso, de novo, não é uma coisa sólida. A gente conseguiu transmitir isso no olhar, na fala, essa verdade. E a terceira, eu acho que está relacionado com o futuro, né? Então, assim... São coisas que não começaram de ontem para hoje, né? Então, esse Bom Dia Presidente, como eu falei anteriormente, ele é um programa de mais ou menos uns 8 anos. E quando a gente olha um pouquinho para frente, eu acho que os programas que a gente tem feito aí de desenvolvimento de liderança, né? De preparar quem vai me suceder, de eu obrigatoriamente ter um sucessor para 3 anos, um outro sucessor para 3 a 8, essa preocupação de preparar a liderança do futuro, eu acho, e aí, né, os mais jovens olham e falam, poxa, legal, tem um caminho para mim, né? Eu estou vendo aí o meu colega passar por um processo de desenvolvimento, de treinamento e assumindo uma posição de liderança. Então isso acho que, né, faz o profissional querer ficar, tem um caminho. Eu acho que todo profissional, independente do momento de carreira, ele quer ter um norte, claro. Quer saber que ele vai, em algum momento, progredir. Como é que vocês lidam, né? Ou seja, vocês têm os diretores que têm 30, 40 anos de casa, você tem as novas gerações mais novas. Como é que é você calibrar
o RH, ou seja, para você agradar tanto um pessoal mais antigo quanto mais novo, que é mais ávido por mudança, que, né, quer crescer, quer... Assim, são duas frentes, basicamente, acho que eu já explorei bastante, que é a questão de comunicação, né? A comunicação da gente... apesar de ser uma empresa tradicional e bastante hierárquica ainda, né, acho que do ponto de vista de organização mesmo, as pessoas são muito próximas umas das outras ali. Então, onde fica a diretoria, o nono andar ali, espaço praticamente aberto, as pessoas fazem visitas ali constantemente para conhecer os diretores, para estar perto. Então, acho que essa comunicação mais próxima, eu acho que isso ajuda muito. O segundo, e dentro dessa comunicação, uma curiosidade, entendeu? Acho que um gestor ele tem que ter uma curiosidade genuína por pessoas, sabe? Entender o que aflige aquele profissional. Obviamente que não dá para fazer isso de maneira customizada, mas em qualquer interação que um gestor, um alto executivo da empresa e de qualquer empresa puder ter praticar essa curiosidade genuína com as pessoas, a gente consegue mais ou menos contrabalancear isso. Isso é um ponto. Outro ponto é empatia, estar no lugar dessa pessoa. Então a gente está com um jovem que tem, num desses town halls, né, uma das perguntas foi, como eu mencionei, o que a gente faz com óleo. A minha geração, a gente começou com essa história da preocupação de ecologia, de tudo mais, mas era muito mais um discurso. É bacana falar de ecologia, é bacana falar de meio ambiente. Esse pessoal, inclusive era uma técnica, uma menina, ela queria saber efetivamente o óleo que ela tira da máquina para onde vai. E ela perguntou na hora isso, na hora todo mundo. Tem que ter a resposta. E tem que ter a resposta. Então, essa curiosidade pelas preocupações, pelos anseios das gerações, ele tem que ser genuíno. Né? Quem não gosta de pessoas não pode ser líder, não pode querer gerenciar time, isso é básico. E o terceiro é repertório, né? A gente ter repertório para isso. Então, entender o que está acontecendo em termos de movimento cultural, movimento político, o que preocupa, o que não preocupa. Então, eu acho que isso a gente consegue contrabalancear. A gente tem programas desde para o garoto ou para a garota que começou agora na carreira, que a gente chama de radar de talentos, que ele é identificado em toda a nossa cadeia e a gente percebe se essa pessoa tem aí um tino para liderança, faz todo um desenvolvimento e aí efetivamente vai para um pool que depois funciona, é dali que a gente tira as pessoas que serão promovidas. Até um programa que a gente chama de próximos passos ali, que é o que a gente vai fazer com o pessoal que já está no terço final da sua carreira, né? Nos momentos finais da sua carreira profissional. Então, a gente começa a preparar para uma aposentadoria saudável, a gente começa a preparar para o que você vai fazer quando você, né, na segunda-feira, na tua primeira segunda-feira que você estiver lá aqui. Então, e é um programa também que começa 3 anos antes do profissional ir embora. Como é que é feito na prática esse programa? Esse programa a gente estabeleceu uma idade mínima, né, perdão, uma idade máxima, né, para a pessoa curtir a sua merecida aposentadoria. Então ele começa 3 anos antes, é feita uma consultoria específica, externa. E aí são 3 blocos, basicamente. A gente fala de finanças pessoais, ali agora você vai pegar o teu PGBL, você vai pegar a tua aposentadoria, o que você quer fazer. E aí dentro fala de empreendedorismo, fala de uma série de coisas. Fala da própria preparação desses últimos anos, né, de preocupação com a sucessão, preparação de deixar o teu legado aí e efetivamente alternativas ali de como ele pode seguir a vida dele profissionalmente ou não profissionalmente, ou efetivamente parar e descansar. Você falou de alguns programas, quais são outros programas que você tem com carinho, que você acha que é importante para o... Olha, eu acho que tem 2 programas que a gente adora, vou falar 3 rapidamente. Vai. Um é um programa que ele é corporativo, se chama Schindler Career Development Program, que são 163 pessoas de 60 mil do mundo, né, dos 60 mil colaboradores. É um programa de 6 anos de aceleração para futuros executivos. Então, eles passam por um programa, por uma seleção absolutamente pesada, né, de idioma, de capacitação. Não é um programa de trainee, porque esse profissional já está trabalhando com a gente, tem uma idade ali que vai até os 33 anos, então já
já experimentou, já provou o seu valor. E esse programa tem 6 anos com possibilidade de morar fora. Então, isso também é o que ajuda a reter as pessoas, elas olharem a minha carreira mesmo. Eu morei 4 anos na Suíça, meus colegas também passaram por outras experiências internacionais. Então, esse programa ele prevê isso em 6 anos. Em 6 anos ele tem que assumir ele tem que assumir uma posição de relevância dentro do grupo, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, esse programa que a gente tem um tremendo carinho, um tremendo respeito. O segundo é um programa que a gente chama de uma pós-graduação que a gente tem internamente, né? A gente escolhe aí os melhores, os talentos também mais não necessariamente precisam ser os talentos internacionais. O primeiro programa é muito mais uma pegada internacional. Esse segundo pode ser um talento regional e com uma parceria incrível que a gente fez com a FIA da USP. Programa de 2 anos. Passam ali e é justamente esse link entre academia e empresa que a gente acredita profundamente. E ao final desses 2 anos eles têm que entregar projetos que revertem aí para o benefício da empresa, para o benefício, para a melhoria de resultado, para a melhoria enfim, do desenvolvimento das pessoas. E o último, o programa que a gente aí tem um tremendo carinho também é a questão da diversidade e inclusão, né? A gente começou com um comitê de diversidade e inclusão em julho de 2017, fez 1 ano agora. É uma jornada que a gente está apenas começando, né? Com um foco muito forte aí em gênero, diversidade de gênero, diversidade geracional e de pessoas com deficiência. E já tem alguns frutos. Então a gente tem metas específicas. Isso é uma tremenda. Eu acho que isso deveria ser para quem quer começar essa jornada genuinamente, com verdade, tem que estabelecer meta. A gente tem uma meta aí de chegar a 120 líderes em 2020, mulheres em posições de relevância dentro do Brasil. Já estamos em 76. É uma jornada que a gente olha, a gente vê uma tremenda estrada pela frente, mas extremamente motivadora. Nesse lado da diversidade, você tem as metas quantitativas, mas não sei se tem uma meta qualitativa, que é a pessoa se sentir bem no ambiente de trabalho, como ela se sente bem fora do ambiente de trabalho. Exato. Qual que é o trabalho de vocês para isso? E exatamente num ano do Comitê de Diversidade, a gente criou a Semana da Diversidade, né? A gente fez uma Semana da Diversidade que a gente conseguiu reunir aí 3.000 pessoas durante uma semana discutindo o que é diversidade, tanto dentro como fora da empresa. E nos surpreendeu bastante o quão nós estamos enviesados, nós executivos, às vezes estamos muito mais enviesados que a população da empresa. Eles estão muito mais ávidos para discutir temas talvez mais sensíveis, como a questão da orientação sexual, a questão da etnia nas posições de liderança, do que a gente imaginava que estava. Então, como que a gente promove trazer esse indivíduo, o que ele é, fora para dentro? A gente tem diversos grupos dentro do Comitê de Diversidade. A gente tem 3 grupos temáticos que a gente chama. O primeiro é de LGBT. Então a gente reuniu, a gente convidou as pessoas que tinham interesse nesse tema, que eventualmente fazem parte dessa comunidade, para discutir os seus conflitos, tanto interno quanto externo. A mãe de uma garota LGBT participou desse processo. Então a gente conseguiu aí, a gente foi muito feliz em trazer os conflitos de fora para dentro e qual olhar que a gente tem que começar a ter. O segundo é o de etnia, mesma coisa. Agora no Dia da Consciência Negra, semana retrasada, a gente falou disso também. Trouxemos grupos ali ligados à cultura africana para discutir um pouco isso, como é que a gente traz um pouco a minha realidade de fora para dentro, e fizemos um geracional também, de colocar. A gente tem a sorte de ter de baby boomer a millennial trabalhando junto, no mesmo ambiente. Isso é uma sorte, isso é diversidade, né? Não é só diversidade de grupo, mas diversidade de ideia, diversidade de pensamento. Falando em novas gerações,
O que eles querem, né? Efetivamente é isso, eles querem virar gerentes, diretores em 3 anos, eles querem morar no exterior, é isso mesmo? O que eles almejam? Eu acho que depende, mas o que a gente percebe das nossas andanças, dessas nossas conversas, o que eles querem é uma empresa que tenha propósito. Né? Eles querem cada vez mais ter a preocupação de estar numa empresa que, como eu falei, que não agride o meio ambiente, que não deixa a sua pegada de CO2 para trás, aí, que respeite, sabe, que eles começam a estranhar por que a gente está discutindo mulher na liderança, entendeu? Para eles é algo óbvio. Para eles é óbvio, e para a gente, e nós vamos ver claro, isso, sim. e nós vamos ver isso, né? Eu tenho firme assim, entendimento que a gente vai ver isso, a gente vai olhar para trás e falar, puta, sério que a gente discutia isso? Então, eles querem se ver representados dentro da empresa. Eles querem ter possibilidade de contribuir mesmo, de entregar falar, coisas. Serem ouvidos. Exatamente. Então, obviamente tem um grupo de pessoas que já tem um caminho muito mais por uma asa mais executiva, que aí sim eu tenho uma preocupação com uma formação mais sólida, uma formação mais robusta, de uma experiência internacional, de uma posição de liderança. Mas o que eu percebo dessa geração, uma geração muito mais preparada. Num desses eventos, para você ter uma ideia, de Fortaleza, um dos meninos, um dos técnicos com uniforme pediu a palavra, ele fez uma citação de Adam Smith, sabe? Assim, quer dizer, não pega a gente super a gente fica absolutamente satisfeito de ver o nível de pessoas que estão se juntando a nós, mas nos faz também melhorar o nosso repertório, como eu falei. E eles não, por exemplo, vocês conseguem mantê-los na empresa, sim, né, a despeito dessa ideia de que eles pulam de galho em galho, trocam de emprego, como trocam de roupa, ou seja, tendo propósito... Tendo caminho, como eu falei, né, mostrando que se você quiser ser um maior expert na área de elevadores e escadas rolantes no mundo, a gente vai ter um caminho para você que começa aqui, que a gente pode te colocar num programa de especialização lá fora, né? E você trabalhar no R&D de Ebicon na Suíça, ou você pode ir para uma asa mais de liderança, uma asa de desenvolvimento, de ter equipe. Então, ter um propósito do que a empresa, como a empresa tem impactado o seu entorno, e mostrar que tem um futuro, eu acho que isso torna, né, o nosso, né, o resultado é ter um turnover tão baixinho como Legal. a gente tem. Você falou muito de talentos, né, que vocês identificam os talentos. Como vocês identificam os talentos? Como é que isso funciona na prática? Um dos programas, né, esse programa mais internacional, ele tem requisitos bastante específicos e aí é quase que um passa não passa, né? Você tem que atingir aqueles requisitos, porque ele tem uma visibilidade internacional muito maior. A gente tem o nosso, como eu falei, para talentos mais locais, que tem o que a gente pede é para cada um dos gestores identificarem na sua equipe, dentro dos seus colaboradores, quem teria ali um viés de liderança. Quem a gente sente ali no dia a dia que tem o interesse, que tem o objetivo de um dia assumir uma posição de liderança. Então eles entram nesse programa que a gente chama de Radar de Talentos. Em Londrina, onde você foi, é um dos mais fortes. A gente tem pessoas ali com 2 ou 3 idiomas, 2 formações superiores. Então, ali é um dos mais robustos que a gente tem no Brasil. Então, o gestor aponta, eles entram num processo ali junto com o RH de entrevista, de uma avaliação de comportamento. A partir dessa avaliação, a gente chancela sim ou não. Acho que o não é muito difícil a gente dar, porque a gente está falando de ser humano, mas pode ser um agora não. Né? Em a gente chancelando, a gente faz um plano de desenvolvimento individual para esse profissional específico para exposição, para se expor numa posição de liderança, e 3 sessões de coaching seguidas. Então é um processo que tem começo, meio e fim. Ao término desse processo, ele vai para esse pool de talentos que eu mencionei antes. Então isso, além de ter um benefício radial
de economizar com contratações externas, que normalmente são bastante custosas, ele sustenta esse valor de que, poxa, eu tenho futuro dentro dessa empresa. Né? Vocês têm programa de trainee estabelecido? Não, a gente não tem. Esse programa SCDP, ele já é para esse nível. Que a gente tem é um programa de estágios, que a gente vai ter uma turma agora, a gente está em franco processo de seleção nesse momento. Eles vão começar efetivamente em março do ano que vem. A gente pega normalmente no final do segundo, no começo do segundo ano de engenharia e administração, e aí ele vai entrar num programa também bastante interessante de rodízio. Legal. E o objetivo é 100% de efetivação. Fala-se muito, né, em impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho, a profissão do jovem. Quem está saindo de uma escola hoje não sabe qual vai ser a profissão daqui a X anos. Para você, quais são as capacitações que um jovem que está pensando em se aplicar no programa de estágio de vocês precisa ter? Eu acho que uma indústria um pouco mais tradicional como a nossa, ainda ela preza pela formação mais robusta, mais tradicional ou de engenharia ou de administração de empresas. Então, acho que isso é uma base para a gente começar, para ingressar. Mas a questão da digitalização, né, de você estar preparado, de você estar absolutamente envolvido com essas tecnologias, essas tendências de machine learning, como o Flávio falou bastante sobre o Schindler Ahead, essa competência que ela é adquirida, não é adquirida no banco de escola, normalmente. As escolas ainda têm que caminhar muito nesse aspecto, as escolas tradicionais. Essa aptidão que é quase natural desses jovens, ela tem que ser levada num nível superlativo, mesmo para trabalhar numa indústria tão tradicional como a nossa. A gente entra para essa era agora da internet dos elevadores e a gente não sabe onde vai parar, Humberto. A gente não sabe. A manutenção preditiva é a ponta mais óbvia, mas a gente vai ter um elevador, uma escada, conversando com um passageiro que não é mais um usuário e que efetivamente a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Então, o que a gente espera desse profissional, desse jovem, dessa jovem, é essa habilidade de entender como essas tecnologias funcionam, a capacidade que isso vai ter de se comunicar com o usuário, com o passageiro, a capacidade da experiência que esse tipo de plataforma, que esse tipo de ecossistema vai gerar. Então, eu acho que para essa geração, acho que vai ser muito mais se manter atualizado nesse. Então, um diploma de engenharia de administração ainda é importante, ainda vai durar algum bom tempo também, né? Porque tem algumas previsões aí que parece que você tem que fazer uma faculdade quase generalista, porque você não sabe o que você vai fazer quando você se formar. Então, ainda tem alguma tranquilidade em relação a isso. Eu creio que sim. Isso dá uma base de pensamento organizacional, analítico, conceitual, que quando você... essa base é da onde que você constrói as novas competências. Né? Mudança está mais nas soft skills, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala que tipo de profissional que a gente tem buscado, né, é bastante simples. É curiosidade, é capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o que o nosso cliente está sentindo, o que o nosso usuário está sentindo. Às vezes o pessoal em começo de carreira pergunta, se você pudesse ensinar se a gente pudesse aprender alguma coisa da faculdade, o que seria? É empatia. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro é fundamental. Eu sei que é um lugar comum, todo mundo fala, mas a gente não faz. Né? Efetivamente a gente não faz. Então essa curiosidade que o jovem tem, o jovem normalmente tem mais fácil, mas essa curiosidade ela tem que de alguma maneira ser mantida em toda a jornada profissional, né? de qualquer empresa. Acho que isso é crucial. Legal. Carlos, muito obrigado. Obrigado a você. Prazer conversar contigo. Prazer é todo meu. Valeu.